Leandro Demore. Que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age? Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja a lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o nosso Desperta ICL de hoje, quinta-feira, 21 de março, 7h01 da manhã. Olha, essa super aula com o Elliot Aronson, eu tô falando para vocês, hein? Vai ser uma das melhores coisas do ano do ICL. E olha que a gente gosta de novidade e gosta de coisa boa aqui, hein? Mas tá imperdível, de fato. Eu fiz ontem, coloquei para vocês aqui um pouco dos detalhes de como vai ser a aula. A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas olha só. despertaicl.com.br. Pega esse link agora, coloca o seu nome e seu e-mail para participar da aula que vai ser no dia 7. É espetacular o que está sendo preparado para entender muita coisa que está rolando no Brasil, hein? Psicólogo americano, respeitadíssimo, mais de 90 anos, aceitou participar de uma aula aberta, exclusiva, ao vivo e grátis aqui no ICL. Então vai estar com a gente por aqui. Então, por que não, né? Por que você vai perder isso aqui? O evento é de graça, online e de graça. A última vez que a gente fez um evento, no mês passado, deu mais de 30 mil pessoas. Então, o negócio tá bombando. Vá lá, inscreva-se, despertacl.com.br, despertacl.com.br. O link está nos comentários, ou é para estar nos comentários, né, Pedro Falcão? Espero que já esteja por aí. Tá bom? Garanta sua vaga, a gente vai falando sobre isso ao longo da semana até o dia 7 de abril, mas é um dos livros mais legais que eu já li, aliás. O Edu falou que é o livro preferido dele, né? É um dos meus livros preferidos também e explica muita coisa do que a gente está vendo no mundo, principalmente na política nos últimos anos, para entender mesmo, né? Para a gente não cair em generalizações banais e para a gente sacar realmente os movimentos para entender o que está acontecendo, tá bom? Vai ser dia 7 de abril. Portanto, domingo, às 8 horas da noite, pega o link e faça a sua inscrição agora, despertacl.com.br. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Muito bom dia para quem está nos acompanhando aí de Florianópolis, de São Gonçalo, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pessoal de Volta Redonda, pessoal do Rio de Janeiro, Palmas do Tocantins, Saquarema, Natal, São Paulo, capital, Yokohama, no Japão, Mache Kon está lá acompanhando este programa. Galera que está aí no chat me dando um alô da Holanda, Teresina, no Piauí, São Carlos, Araçatuba, Volta Redonda, Sepetiba, Cajuru, São Paulo, Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Estamos ao vivo lá em Salvador, na Grande Salvador, através da TV Quirimurê, TV aberta para quem quiser nos acompanhar, e também TV aberta em São Paulo, na TVT, São Paulo, Grande São Paulo, e também, claro, bom dia para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, quem está aí na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em Fortaleza, em Niterói, Olinda, Maringá, Sacramento, Minas Gerais, Londres, Alvorada do Sul, no Paraná. Bom dia de Goiânia, bom dia de Porto Alegre, São Carlos já falei, Porto Alegre já falei também, Diadema, Recife, João Pessoa, Dourados e a última cidade será... Bom dia de Palmeira dos Índios, Alagoas. Muito obrigado, gente, pela companhia de todo mundo. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, vá deixando o seu famigerado like. Faça a sua rotina diária no YouTube, se você está no YouTube. Deixa o like, ativa o sininho, assina os canais, mas principalmente compartilhe este programa com as pessoas que você ama e também com o seu tio. Aquele seu tio. Manda para ele também, porque ele merece. Uma hora ele vai conseguir ter a iluminação. Uma hora ele vai sair das trevas. Uma hora ele vai cruzar a linha que ele não cruzou ainda, né?
Eu tenho fé nisso, eu tenho esperança. As pessoas podem mudar, elas podem entender o que está acontecendo na vida delas. Tá bom, gente? Vamos lá, então, que o programa hoje tem muita coisa para a gente falar por aqui. A Marinha emitiu um alerta essa noite aí para ondas de até 3 metros de altura no litoral norte de São Paulo. Portanto, se você mora na região, cuidado. Deve ter uma frente fria que está avançando pelo país aí nas próximas horas. Ontem eu vi um vídeo na rede social, também acabei não pegando aqui, mas o governador do Rio Grande do Sul, lá no Palácio, lá, tem um gabinete lá para monitoramento de temperatura e chuva e vento e aquela coisa toda, né? E aí alertou também a população do Rio Grande do Sul que uma frente fria pode estar entrando pela Argentina e pode trazer um tempo instável e até perigoso nas próximas horas. Então, se você mora em áreas de risco, atenção. Faça aquilo que eu sempre falo aqui pela manhã. Se você puder, tenha um plano B para onde ir em caso de necessidade. Muita gente eu sei que não consegue fazer isso, claro, mas se você puder, para casa de um amigo, de um parente, eventualmente para um hotel, eventualmente para uma outra cidade, se você tiver condições de fazer isso, já fica com isso pronto, organizado. Avise as pessoas para as quais você pede ajuda quando você precisa. Fala, ó, essa semana, essa noite, nesses próximos 2 dias tem esse risco, então papapá, porque a pessoa vai saber se você ligar 3 horas da manhã, vai atender, vai estar tudo organizado, tá? Parece bobagem, mas não é, gente. Deixa um planozinho de contingência aí, já que muitas vezes o poder público entra nas prefeituras aí, a coisa é difícil. Beleza? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL. Você já conhece o iclnoticias.com.br? Se não conhece, digite iclnoticias.com.br, coloque nos seus favoritos e adicione na sua dieta diária de informação. Nízia Trindade, a ministra da Saúde, diz que as doses da vacina que não forem usadas serão redistribuídas. Matéria lá da Agência Brasil, republicada pelo ICL Notícias. O Ministério da Saúde vai redistribuir as doses de vacina contra a dengue enviadas a 521 municípios selecionados pela pasta e que ainda não foram utilizados. De acordo com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, terão prioridade nesse processo municípios que decretaram situação de emergência em relação à doença. Disse a ministra: vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios. Vamos fazer um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Isso não vai ser detalhado hoje, está em processo, tem que ser feito de forma muito cuidadosa, completou a ministra. Ou seja, no começo, o Ministério da Saúde distribuiu a vacina para 521 municípios com um critério. Imagina se a distribuição das vacinas da dengue fosse feita pelo Centrão, né? Em vez de 521 municípios, ia ser 400 municípios em Alagoas, sendo que desses 400, 398 é governado pelo pai do Lira, né? Para fazer um paralelo aqui. É assim que o Centrão está distribuindo orçamento por aí. O Ministério da Saúde foi lá, fez um levantamento, viu os municípios que estavam precisando mais por conta do número de casos e mandou as vacinas para lá. Por que só para esses municípios? Porque não tem vacina para todo mundo no mundo. Só tem um laboratório que produz essa vacina, um laboratório japonês. O Brasil foi um dos principais países a comprar, só que muita gente não está indo se vacinar. É curioso, né? Muita gente reclama que não tem vacina, aí quando chega a pessoa não vai. Tem gente que é só pelo esporte de reclamar mesmo. E agora o Ministério vai pegar essas vacinas que não foram usadas nesses municípios e vai tentar remanejar para outros lugares onde a situação é mais grave. De todo modo, procure o posto de saúde para entender se você tem direito pela sua idade e se tem vacina no posto. Há, em alguns lugares, na rede privada, a vacina também chegou. Muita gente ontem aqui no chat, quando eu falei isso, falou que foi procurar na rede privada e não achou na cidade que mora. Gente, de novo, porque não tem vacina para vacinar. O mundo todo não tem e o Brasil também não tem. Tá? Então, vejam que não é uma questão do sistema público apenas. A rede privada também não está conseguindo comprar. Então, quem tiver a oportunidade próximo, vacine-se. Porque este ano, se o inverno for novamente o inverno como foi no ano passado, os casos de dengue devem perdurar para mais muito tempo. Porque um inverno sem frio, ele não mata o mosquitinho, né? E aí o mosquitinho vai ficar zanzando para lá e para cá.
Olha, o STJ começou e já determinou ontem que Robinho deve cumprir a pena imediata por estupro aqui no Brasil. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu nessa quarta-feira, portanto ontem, por 9 votos a 2, que Robson de Souza, o nome do ex-jogador de futebol Robinho, deve cumprir pena no Brasil de 9 anos, uma pena de prisão pelo crime de estupro coletivo praticado na Itália, país no qual ele foi condenado de modo definitivo. Pela decisão, assim que o processo de homologação encerrar sua tramitação no STJ, Robinho deve ser preso em Santos, onde mora. O ex-jogador ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal por meio de um habeas corpus ou de um recurso extraordinário. O STJ acaba de formar uma maioria para que Robinho cumpra a pena no Brasil por estupro, placar de 9-2, como acabei de falar aqui. Pelo relatório dos magistrados, o ex-jogador de futebol deverá cumprir a pena no Brasil, porque já tem definição da sua condenação na Itália. Entendo que não há óbice constitucional, óbice é problema, né, gente? Vamos fazer apertar tecla SAP. Entendo que não tem problema na Constituição, ou nenhum problema legal, diz aqui o ministro da STJ que votou no caso, né, o Falcão. Ele não falou problema, quem ainda falou um problema sou eu. Para a homologação da transferência da pena, já solicitada pela Itália. Para Falcão, como a Constituição não permite a extradição de brasileiro nato, não resta alternativa senão a transferência da pena. O Robinho está atualmente morando em Santos, no litoral de São Paulo. Ou seja, ele foi condenado num país estrangeiro. Se ele fosse um estrangeiro, ele eventualmente poderia ser extraditado. E o Brasil mandaria ele para a Itália para cumprir a pena lá. Mas o Brasil não extradita o seu próprio cidadão. Beleza? E aí a pena vem para cá. E isso acontece porque o Brasil tem acordos de cooperação com a Itália e porque, basicamente, o mesmo crime, isso é importante, ele é previsto na lei italiana e na lei brasileira. Não houve nenhum problema no processo do Robinho na Itália. Ele foi até a mais alta corte italiana, chamada Corte di Cassazione, que é o STF italiano, e está condenado definitivamente. O Robinho, se pisar hoje na Itália, vai preso imediatamente. Então, está aí a decisão. Onde o Robinho deve cumprir a pena? Tremembé, o presídio dos famosos, é uma opção, diz hoje aqui o jornal O Globo. Bom, o STJ decidiu que caberá à subseção de Santos da Justiça Federal de São Paulo determinar o cumprimento de pena. Isso significa que caberá a um juiz de primeira instância expedir o mandato de prisão e determinar onde o Robinho ficará detido. E aí agora não se sabe exatamente onde ele será detido. O estado de São Paulo tem 96 penitenciárias. Uma das famosas é que fica na cidade de Tremembé, que ganhou notoriedade por receber detentos envolvidos em crimes de grande repercussão. Estão ou já estiveram detidos lá, por exemplo, Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos e Roger Abdelmaci, entre outros. A maioria dos presos dessa unidade, que tem capacidade para 408 detentos, possui ensino médio ou nível superior completo. Por ter menos presos e não receber pessoas ligadas a facções criminosas, é considerado uma prisão mais controlada. Após a sessão de ontem, o advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, afirmou que o caso ainda precisa ser distribuído para que o juiz de Santos e que isso não deve ocorrer ainda nesta quarta-feira, ontem, portanto, porque já era noite. De acordo com o advogado, no entanto, a prisão não deve demorar, podendo ocorrer em questão de dias ou até horas. Bom, aqui no jornal Estado de São Paulo, fazia tempo que a gente não falava no Estadão, né? Porque o Estadão tá difícil. Viu, Estadão? Tem gente boa que trabalha no Estadão, tem repórter assim bom mesmo, sabe? Não é pegação no pé, mas tá complicado. Estadão, todo dia eu abro a capa do Estadão, toda manhã eu abro aqui um monte de site, né? Vocês veem a quantidade de aba que eu tenho aberta aqui, quem acompanha o programa sabe. Tem dia que eu não consigo chegar nem na metade, mas eu fico com pânico de não ter notícia, aí eu abro umas 400. Tem dia que dá para fazer 3 programas com o que tem de notícia aqui. Tem dia que não dá para fazer meio também, tem dia que tá fraco. Aí, às vezes, eu esqueço que eu abri a capa do Estadão, e depois eu volto lá, parece que eu tô na capa da Revista Oeste. E eu tô falando sério mesmo, isso aqui não é uma hipérbole. Parece que, às vezes, a capa do Estadão é a capa da Revista Oeste, meu irmão. O negócio é difícil. O negócio é difícil. Mas tem uma explicação muito boa lá, né? Tem hoje
uma matéria assinada pelo repórter Ricardo Megatti. Robinho vai ser preso, entenda as etapas após o STJ determinar cumprimento da pena no Brasil. Defesa do jogador, condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir a prisão imediata. Vai tentar possivelmente um habeas corpus lá no STF, né? E isso, enquanto está rolando, pode ser que o Robinho ganhe tempo. Agora, gente, não tem mais saída para o Robinho, não, tá? A não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça, e a gente sempre espera pelo extraordinário no roteirista do Brasil, né? Porque ele não dorme e ele é muito doido também, mas tudo indica que o Robinho será preso, tá? A condenação é definitiva. O Brasil e a Itália têm acordo de cooperação, os crimes são previstos em ambas as leis, e não há nenhum indício de que o Robinho teve na Itália o seu cerceamento de defesa ou coisa parecida. Pelo contrário, por esse estupro coletivo que eles praticaram, ele e os parça, vários deles fugiram da Itália para não ter que prestar depoimento e não participar do processo, né? Na Itália, você pode ser condenado, inclusive, em muitos casos, mesmo se você não comparecer. Então, tá aí o caso do senhor Robinho, um estuprador, e isso dá para dizer tranquilamente, porque judicialmente é o que o Robinho é. Vou sugerir mais uma vez, eu falei algumas vezes aqui, tem um podcast produzido pela turma lá do UOL, que é espetacular, sobre o caso Robinho, e que o grande diferencial, além da produção, que é muito boa, está muito bem feito, são os áudios que a repórter Janaína César, repórter brasileira que vive na Itália, conseguiu acesso a esses áudios no processo do Robinho, e são basicamente os grampos que foram feitos nessa turma do Robinho. Eles foram todos grampeados. O Robinho, os amigos, parça, todo mundo. Grampo no carro, inclusive. Então, tem várias conversas ambientais por telefone e ambientais que são absolutamente nojentas, tá? Eu nunca passei esses áudios aqui. Quem quiser ouvir, vai procurar lá no UOL, porque é muito esclarecedor sobre o que aconteceu. Vamos lá para o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves pode deixar a prisão hoje, na quinta-feira, já está quase meio-dia lá na Espanha, né? Se pagar uma fiança de 1 milhão de euros. Veja só que beleza. O ex-jogador Daniel Alves pode ser solto nessa quinta-feira se a fiança estipulada pela Justiça de Barcelona de 1 milhão de euros for paga. Na quarta-feira, a Justiça autorizou a liberdade provisória de Alves mediante o pagamento de fiança. Alves foi condenado por estupro em fevereiro. Pela decisão a que o G1 teve acesso, os juízes da audiência provincial de Barcelona, a instância mais alta da justiça da cidade, aceitaram deixar Daniel Alves em liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros, hoje dá mais ou menos aí 5 milhões e meio de reais, né? Enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva. É muito curioso, né, gente? Eu fiquei na dúvida e ninguém conseguiu responder ontem. Deixa eu ver se aqui nessa matéria do G1 tem, mas eu acho que não tem. Bom, antes de mais nada, se o Daniel Alves for solto, ele não pode chegar próximo da vítima, ele não pode se comunicar com ela, não pode deixar a Espanha, tem que ficar lá, e tem que comparecer semanalmente no tribunal para dizer que está lá ainda. Porque eu não achei ontem se essa multa, porque, por exemplo, se uma pessoa estiver presa lá pelo mesmo crime e for uma pessoa pobre, essa pessoa terá esse direito também? Primeira pergunta, né? Sim, se sim, essa multa ela é variável, por exemplo, uma pessoa muito pobre, ela está presa pelo mesmo crime do Daniel Alves. Possivelmente tem casos, inclusive, na prisão onde o Daniel Alves se encontra. O juiz pode estipular uma multa de 100 euros para a pessoa sair? Eu não consegui achar essa resposta ontem. Se vocês estiverem no chat aí, por gentileza, mandem para mim, por favor. Eu li todas as matérias ontem e não achei ninguém que pudesse explicar isso. Porque tem duas coisas, né? Primeiro, se a multa for só muito alta, é justiça só para pobre. Porque para rico fica tudo de boa. Você chega lá, paga. Quem é que tem 1 milhão de euros para pagar? Pouca gente. Chegou lá, pagou, saiu. Aí alguém pode argumentar, não, mas veja bem, se a pessoa não tem dinheiro, aí a multa é mais baixa. Bom, se nesse caso a pessoa não tem dinheiro, a multa é mais baixa,
Então, na verdade, em todos os casos, na Espanha, aparentemente lá em Barcelona, porque parece que isso é um tribunal local, né? Eu não sei exatamente como funciona lá a questão das jurisdições. Você paga uma espécie de cartão estuprador. Não é isso que parece? Tá preso. E aí você pode sair pagando uma grana. Ah, não é só para rico, não, porque não é só 1 milhão de euros. Tem gente que não tem dinheiro e o juiz estipula a multa em 100 euros, em 200 euros, em 1.000 euros. Bom, então é pior ainda. Ou é tão ruim quanto. Que legislação bem esquisita, né? Vamos lá para falar de política. A Câmara aprova fim da saidinha de presos e projeto segue para análise de Lula. Matéria publicada pela Sabrina Craide, a repórter da Agência Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. A proposta já havia passado pela análise da Casa, mas voltou à votação do plenário porque sofreu modificações no Senado. E agora ela vai para a mão do Lula. Os deputados mantiveram a alteração feita no Senado que permite a saída temporária de presos para fazerem curso profissionalizante de ensino médio ou superior, exceto aos condenados por crime hediondo ou crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa saída temporária durará apenas o necessário para o cumprimento das atividades de aula. A legislação atual prevê a saída temporária, conhecida como saidinha, para condenados no regime semiaberto. Eles podem deixar a prisão 5 vezes ao ano para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. O relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, da polícia que está assassinando mais pessoas do que jamais matou, nem mesmo na época do Carandiru. É isso que está acontecendo em São Paulo hoje. Então, é da lavra dessa pessoa que veio o projeto. Disse que a aprovação do projeto é o primeiro grande passo para o combate à impunidade no Brasil. Ele diz que as 5 saídas temporárias de 7 dias cada em datas específicas, normalmente coincidentes com feriados ou situações comemorativas, causam um sentimento de impunidade. Então, peraí, vamos lá. Derrite, porque aqui a gente é bom de palavra. Os senhores não estão preocupados, tá? Que o projeto combata a impunidade. O senhor falou outra coisa aqui. O senhor falou que as saidinhas, elas geram uma sensação de impunidade, né? O que é bem diferente. Sentimento de impunidade. Então, nós estamos levando em conta o sentimento que as pessoas têm em relação a cumprimento de pena de outras pessoas. Eu não sei exatamente onde isso importa nessa discussão. Porque cada um pode ter um sentimento. Tem gente que tem sentimento, não tem sentimento de impunidade quando tem a saidinha. Pelo contrário, tem gente que quando vê a pessoa poder voltar a viver com a família, estudar, aquela coisa toda, tem um sentimento de que o detento, o preso, pode ser ressocializado. Então, a gente vai começar a responder a sentimentos. Imagine se a gente começasse a criar leis, Oderrit, para responder aos sentimentos da opinião pública em relação aos políticos. O que aconteceria com os senhores? Será? Não seria nada bom, né? Afinal, a popularidade de vocês aí na Câmara, ela tá lá embaixo. As pessoas têm sentimentos mais escondidos em relação aos senhores, que não dá nem para falar aqui essa hora da manhã, porque esse aqui é um programa da família brasileira. Os senhores vão começar a tocar lei aí para dentro, em cima do sentimento popular em relação aos deputados e senadores, ou o senhor Derrite? Não imagino, né? Falando em nome do governo, da liderança do governo, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a rejeição da proposta, que, segundo ele, acaba com o mecanismo de ressocialização. Só sair para estudar e trabalhar não é ressocialização. Por um problema de uma minoria que poderia ser controlada, estamos extinguindo o direito de uma grande maioria. Agora vai para a mão do Lula. Veremos o que o Lula vai fazer. O Lula pode vetar. Se votar, isso volta para a Câmara. E aí pode ser aprovado, apesar do veto do Lula. E se aprovar, aprovado está, né? É uma medida péssima, né, gente? Porque muita gente não volta da chamada saidinha. O nome já é ruim, né? Deve ter sido criado pela imprensa brasileira, que adora esses nomes assim para, né, para diminuir, para ridicularizar questões penitenciárias e tal. Não sei quem criou esse nome, é horrível. Mas algumas pessoas, claro, quando elas têm a chance de sair,
elas cometem crimes, o cara tá preso lá e o cara sai, o cara vai lá, pratica um furto. Acontece. Absolutamente ninguém está dizendo que acontece. O cara tá lá preso e muitas vezes sai e não volta. Acontece também. É mínimo o número de pessoas que faz isso. A maioria consegue usar isso para lembrar que tem uma vida lá fora. E para lembrar que a vida lá fora é mais legal do que a vida lá dentro. E aí ela vai fazer de tudo para sair e nunca mais voltar. Ora, não é esse o objetivo final dessa história toda? Ou a nossa ideia aqui é depositar pessoas em algum lugar e esquecer que elas existem, que é o que acontece muitas vezes nos presídios brasileiros, né? Isso aqui é só mais um plano populista, isso aqui vai ser usado em campanha, isso aqui é para botar fogo na base fascistoide aí brasileira, aquela coisa toda. E colocou o Lula numa saia justa agora, né? Porque o Lula, se vetar, vai ter o veto derrubado e aí as redes bolsonaristas vão espalhar que o Lula defende bandido. Vocês entendem que a saída da comunicação nesses casos é complicada, né? Se o Lula veta, imediatamente as redes bolsonaristas vão espalhar que o Lula defende bandido. Se o Lula sanciona, ou seja, aprova e manda tocar para frente, ele será acusado, por parte de boa parte da esquerda brasileira, de estar apoiando essas posições que não são posições progressistas. Então, difícil a oposição nesse momento, né? Banco Central reduz juros básicos da economia para 10,75% ao ano. O Copom deverá fazer nova redução de 0,5 ponto na próxima reunião, em maio, ainda um juro absurdo, mas está lá, né? Olha só, eu li uma coluna bem legal que está publicada no CL Notícias, queria só trazer para vocês aqui para deixar de lembrança, tá? Depois, quem puder, leia por gentileza, assinada pelo nosso colunista Valdemar Figueiredo, o Dema. Ele é idealizador e coordenador do Observatório da Cena Política Evangélica. E ele escreveu sobre uma epidemia de pastores que estão doentes por conta das condições insalubres de trabalho. Modelos de pastores e pastoras multitarefas que empreendem para ver o seu negócio crescer leva a neurose e não a Deus. Ou seja, os reflexos do neoliberalismo, do empreendedor de si próprio, do capitalismo animal, né? Chegaram nos templos. É muito, muito bom o artigo mesmo. Dêem uma olhada lá, ele está na capa lá do iclnoticias.com.br. Promotoria denuncia Jair Renan por falsidade ideológica e documento falso. É uma família boa, né? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para obtenção de empréstimos bancários em nome de uma empresa de eventos. Enviada à Justiça do DF, a denúncia inclui outras 5 pessoas, incluindo Maciel Alves de Carvalho, ex-empresário e ex-professor de tiro do filho 04 de Bolsonaro. O escritório que defende Renan enviou nota à reportagem e criticou o vazamento de informações do inquérito que tramita sob sigilo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e pela Folha de São Paulo. Bom, tudo bem reclamar de vazamento, eu também não concordo e não gosto, mas o ponto aqui é bem outro, né? A condenação. De acordo com a acusação dos promotores da Justiça, números falsos que apontavam para um faturamento de 4,6 milhões no período de um ano, de 2021 a 2022, foram apresentados para bancos para pegar um empréstimo. Foram ao todo, segundo os investigadores, 3 operações realizadas pela empresa de Renan, a RB Eventos e Mídia. O primeiro foi de cerca de R$157 mil, o segundo R$250 mil e o terceiro R$291 mil. Eles foram também indiciados pela Polícia Civil pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro em fevereiro deste ano. Conforme investigações, ambos teriam falsificado 4 relatórios de faturamento da empresa pertencente ao filho do ex-presidente. Ou seja, os caras fraudaram um documento, chegaram no banco, apresentaram esse documento falso, tá? Isso é o que diz aqui a denúncia. Apresentaram um documento falso para pegar empréstimo bancário. Esse é o caso, tá bom?
Portanto, estão denunciados agora. Se a justiça aceitar essa denúncia, Jair Renan se juntará ao papai no glorioso panteão dos réus. E aí, já que não vai mais ter saidinha no futuro, a gente também vai ter aí uma dosezinha gostosa, né? De ver que, eventualmente, essas pessoas também não vão poder fazer saidinha, né? Porque a saidinha que vai ficar, segundo a nova legislação, ela permite as pessoas que, para sair, ela só permite as pessoas sair para estudar. Como a extrema-direita não gosta de estudar, não gosta de ler, né? Eu tive na casa de um camarada essa semana que falou: não, eu recebo muita gente aqui, né? Converso, a minha casa está aberta. De vez em quando eu recebo aí os bolsonaristas também, mas eu deixo uma pilha de livro aqui do lado do sofá, porque aí já dá uma assustada, né? Os caras veem aquela pilha de livro e ficam assustados. Então não se preocupa, tá, gente, que bolsonarista não vai usar saidinha, porque a saidinha é só para estudar, que não é muito o caso deles, né? O pai do Gabriel Monteiro, lembram do Gabriel Monteiro, que era um deputado PM, usou a farda e um monte de arma da polícia e viatura para fazer campanha? A Polícia Militar do Rio de Janeiro nunca se importou com isso, muito antes, pelo contrário. Pois é, o Gabriel Monteiro está preso. E o pai dele, deputado federal Roberto Monteiro, o Gabriel Monteiro era vereador no Rio de Janeiro, na verdade. Votou contra o fim das saidinhas. Vejam só que coisa maluca. Eu posso apostar que se eu der um Google com o nome desse cara para 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele estava escrevendo na internet: bandido bom é bandido morto. Eu posso apostar. Talvez não, viu, deputado? Talvez o senhor nunca tenha falado isso, mas eu gostaria de fazer essa aposta. Ai, 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 que beleza, né? Roberto Monteiro é o nome dele, pai do ex-vereador Gabriel Monteiro, que está preso desde 2022 por estupro de uma jovem de 23 anos e que responde criminalmente na justiça por ter gravado e armazenado imagens de relações sexuais com uma menor de idade. Esses são os crimes do Gabriel Monteiro. Pouco antes da votação, o pai dele foi à tribuna da Câmara para classificar o projeto como uma covardia, citando, inclusive, seu próprio filho preso em Bangu 8. Diz ele: eu sempre fiz trabalhos em presídios, trabalhos sociais, eu sou pai de Gabriel Monteiro e todo sábado estou lá em Bangu. E eu vejo o seguinte, que é uma covardia cercear aqueles que estão privados de sua liberdade e que dentro do cárcere cumprem literalmente como manda o figurino, tudo direitinho, declarou ele, que é um deputado aí bolsonarista. Por causa desses malfeitores, por uma saidinha, fazem atrocidades, barbaridades, e que a mídia apresenta com muita clareza, um coletivo de 95% de pessoas não pode pagar por o que 5% de malfeitores fazem. Então, eu torço para que a casa não concorde com essa situação. Pois é, concordou, votou, já foi. Decisões controversas do STF são usadas por Bolsonaro para pressionar ministros. Impedimento de Alexandre de Moraes, julgamento do 8 de janeiro fora do tribunal competente, concentração de poder em um único ministro, restrição ao acesso à delação de Mauro Cid e veto ao contato entre advogados. Esses são pontos sobre as investigações contra Jair Bolsonaro que já levantaram dúvidas ou que são criticados pela defesa do ex-presidente. Bolsonaro é investigado nos casos da trama golpista, no cartão de vacinação, no desvio de joias também. Uma matéria lá da Folha de São Paulo que traz um pouco aí o lado da defesa do Bolsonaro, né? As coisas que a defesa do Bolsonaro vem apontando em relação aos processos que ele ou é investigado ou já responde hoje. Isso aqui está lá na capa da Folha de São Paulo. Para quem quiser saber um outro passo a passo gostoso para a gente ter aqui na nossa manhã de quinta-feira, 21 de março, 7h34 da manhã, você pode acordar e ir para a capa da Folha de São Paulo, que essa matéria está publicada lá. Também está publicada na capa do UOL, eu já ensinei para você aqui. Se você clicar na capa do UOL e o link for da Folha de São Paulo, você não precisa pagar para ler, tá? Tá dado o recado. Veja o passo a passo até a possível condenação e prisão do Bolsonaro. Tem um passo a passo publicado aqui pela Folha de São Paulo, está bem explicadinho aqui, mostrando o que acontece a partir de agora, né? Está lá sendo investigado. Aí a PF termina a investigação, entrega o relatório final para a PGR, que chama de indiciado, né? Não é bem aí
digamos assim, não está dentro dos manuais, assim, o indiciamento em si, né? Não é grandes coisas, digamos, você ser indiciado, no caso, né? E aí vai para a PGR, e aí a PGR decide se faz ou não. Eu explico isso aqui todo dia, na verdade, né? Para quem acompanha o programa já sabe, eu até me repito demais. Se faz ou não faz a denúncia, aí a justiça tem que aceitar a denúncia ou não, e aí vai virar réu, e aí vai se defender, e aí vai para frente. Ontem, o Cacai, aliás, ele deu uma entrevista lá no DCM, o advogado, né? Nosso amigo aqui do CL, está sempre por aqui também, dizendo que acha que o caso do Bolsonaro pode terminar até o final do ano. Estamos em março, terminado, viu? Denúncia protocolada lá, denúncia aceita, defesa, acusação, juntar a prova, testemunha, tudo, processo e decisão final da justiça. Acha que termina até o final do ano. No caso do Bolsonaro, que não seja até o final do ano, mas que seja até, sei lá, meio do ano que vem, enfim, daqui para um ano, vamos colocar assim. Não vai demorar tanto, gente. Por quê? Isso tramita no STF. E aí não tem mais recurso, né? O STF é o último tribunal. Então, se você tem o tal do foro privilegiado, como chama, tudo bem, você vai direto para o STF, que historicamente sempre foi um tribunal mais garantista. No mais das vezes também, garantiu alguma impunidade em vários casos também. Vamos deixar bem claro aqui. A parte da classe política, as massas podres, adorava o STF. Até pouco tempo atrás, aliás. Porque era quase uma garantia de que não ia dar nada, né? Então o cara tinha lá o seu mandato, ele tinha lá a sua imunidade parlamentar, e qualquer coisa ia para o STF, e o STF tinha uma tendência muito grande sempre de falar, não, isso aqui tá tudo beleza. Só que hoje o problema, no caso do Bolsonaro, é que a coisa tá feia para ele. E se ele perder essa ação no Supremo, acabou. Não tem mais recurso. Se isso estivesse rolando começando numa primeira instância, por exemplo, aí a gente poderia falar tranquilamente que o processo do Bolsonaro ia levar aí anos. Anos. Porque a primeira instância, muitas vezes, é aquela coisa, né? Vamos lá para a Folha de São Paulo. Apenas 10 países e territórios têm qualidade do ar dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Matéria importantíssima publicada pelo The New York Times e repostada hoje lá no site também da Folha de São Paulo. Tem uma lista aqui. Os poucos oásis de ar limpo que atendem essas diretrizes são principalmente ilhas, bem como a Austrália e países nórdicos da Europa, Finlândia e Estônia. Entre os que não atingem o padrão recomendado, onde a grande maior parte da população humana vive, os países com pior qualidade do ar foram principalmente os da Ásia e os do continente africano. Vamos lá para a coluna da Bela Megali, hoje lá no jornal O Globo, caso Marielle. Em delação, Rony Lessa aponta a exploração imobiliária por milícias como pano de fundo de assassinato. Ontem a gente comentou aqui no ICL, ao longo do dia, né? O Guilherme Amado trouxe em primeira mão para a gente ontem o nome de um outro possível mandante, que é o deputado federal Chiquinho Brazão, irmão do Domingos Brazão, que já tinha aparecido também como outro possível mandante. E isso, segundo o Guilherme Amado, que publicou ontem no Metrópolis e trouxe aqui no ICL, essa informação foi confirmada depois pelo jornal Estado de São Paulo. Isso está na delação do Rony Lessa. E agora a Bela Megali traz outros detalhes, que o Lessa apontou o motivo do crime. Então, quem mandou matar Marielle e por quê? Pela delação do Lessa e pelo que está saindo na imprensa, aparentemente nós teremos as respostas que são aguardadas há 6 anos, há mais de 6 anos. A expansão e a exploração imobiliária conduzida por milícias no Rio de Janeiro, em especial na região da Zona Oeste, é o pano de fundo da delação do assassino confesso de Marielle Franco, o ex-policial militar Rony Lessa. Em seu relato à Polícia Federal, o ex-policial detalhou como a vereadora entrou em choque com pessoas que defendiam a expansão de terrenos que abastecem um grupo ligado à milícia no Rio de Janeiro. O fato teria culminado na contratação de Rony Lessa para executar a parlamentar em 2018. A delação foi assinada com a Polícia Federal e foi homologada essa semana, uma coletiva até do ministro Lewandowski,
pelo STF, que é onde o caso está correndo neste momento. A expansão e a exploração imobiliária é hoje um importante braço financeiro do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, diz aqui a Bela Megali. Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro mostram que entre 2021 e 2022, mais de 1.300 construções irregulares ligadas a milícias foram demolidas, o que gerou um rombo financeiro estimado em 646 milhões para os criminosos. Em janeiro, lá no Globo também, a repórter Vera Araújo, ela revelou que a Polícia Federal investigava a disputa por um terreno em Jacarepaguá, na Zona Oeste, como possível motivo do assassinato de Marielle. Conforme a reportagem da época, o Rony Lessa contou aos investigadores que o mandante do assassinato da vereadora defendia a regularização de uma área sem obedecer o critério de interesse social para usá-la como especulação imobiliária. Já a Marielle atuava para que a ocupação do terreno se desse por pessoas de baixa renda. Então, está aqui. A delação do Rony Lessa ainda não se tornou pública, ela está em sigilo ainda, mas eu acredito que agora, com a investigação no seu final, indo para o Ministério Público, para a denúncia, dentro em breve a gente vai ter aí essa delação toda publicada. O Rony Lessa disse que esteve com mandantes após a morte de Marielle e ouviu deles que a investigação não ia dar em nada. Isso aqui foi publicado pelo César Tralli ontem. O César Tralli já desde anteontem, na verdade, vem trazendo detalhes. E, segundo ele, o Rony Lessa contou na sua delação que se encontrou antes do crime e depois do crime com os mandantes, e eles garantiram para o Lessa que não ia acontecer nada com ele, que a investigação não ia dar em nada. Olha, tomara que o inquérito da polícia apure também se essas pessoas que são os mandantes interferiram na investigação. Atenção, a Raquel Doge, quando era PGR, no apagar das luzes lá do seu tempo na PGR, ela falou no Domingos Brazão, que é apontado agora aí como um dos mandantes também, e falou também que havia obstrução de justiça por parte do Brazão. Então, se a delação do Lessa trouxe também essa ideia de que os caras falaram que não ia dar em nada a investigação, espero que tenham investigado também se eles fizeram força para que a investigação não desse em nada. Porque as peças começam a se fechar, né? Vamos esperar agora cenas dos próximos capítulos. O Lewandowski foi criticado ontem aí por algumas pessoas, né? Por ter feito aquela coletiva para anunciar e tal. Essa investigação da Marielle é inacreditável, né? Tem sempre um mal-estar, assim, né? O delegado não gostou que não sei o que não saiu, né? Assim, tem uma questão paralela em relação ao crime em si, né? Que eu acho, mais às vezes, muito curioso, né? Não pode falar isso porque senão o investigador ele vai sair da investigação. Gente, chantagem de funcionário público é um negócio esquisito para mim, tá? Desculpa, eu não consigo entender isso. Não pode publicar tal coisa porque senão vai melindrar os investigadores e eles vão cair fora. Bom, meu amigo, o que a gente tem que fazer? Levar um pão de queijo para você, sabe? É o seu trabalho, você está num caso importante, você está resolvendo um crime, você vai deixar ficar melindrado ali porque não sei o que é? Desculpa, tá, gente? Para mim não dá. Entendo quem acha o contrário e tá tudo certo, mas para mim não entra na minha cabeça esse negócio não, tá? E a irmã da Marielle Franco, ela rebateu as críticas ao Lewandowski e disse que a família está confortada com o anúncio sobre a delação. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, rebateu críticas feitas ao ministro Ricardo Lewandowski, que nessa semana anunciou a homologação da delação premiada do Rony Lessa. Não temos como minimizar, em hipótese alguma, o anúncio feito pelo ministro Lewandowski, disse a Aniele. Ele mostra que a solução do assassinato da Marielle agora é prioridade absoluta do governo, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. Há 2 anos não víamos nada disso. O presidente de então, Jair Bolsonaro, debochava, chamava ela pelo nome errado, e agora temos um presidente da República e um ministro da Justiça solidários com a nossa família, empenhados em solucionar o crime. Isso nos conforta e conforta muito a nossa família, disse a Aniele. As críticas e ressalvas à fala do Lewandowski foram feitas, entre outras pessoas, pela viúva da Marielle, a vereadora Mônica Benício. Ela disse que o pronunciamento gerava especulações e em nada colaborava com a esperança de ver o caso solucionado.
Muito bem, então colocados os dois lados aqui, eu nesse caso aqui respeito muito, muito, muito a Mônica e a Aniele, sem dúvida, mas eu acho que a Aniele falou o que tem que ser falado aqui. Tá se trabalhando para resolver o homicídio, gente. Ponto final. Tem vazamento, a imprensa publica coisa, tem isso, tem aquilo, mas assim, um corpo de policiais, ele é vulnerável a esse tipo de emoção, assim, né? Sei lá, eu. Seguranças de Rogério Andrade presos foram citados na CPI das armas por excesso de disparos. Isso aqui é um caso que saiu ontem, um caso curiosíssimo, né? Porque o MP do Rio de Janeiro e a Corregedoria da PM, eles subitamente prenderam 18 policiais apontados como seguranças do bicheiro Rogério Andrade. E aí a gente pode imaginar por que isso está acontecendo, né? Porque assim, gente, PM fazendo segurança de bicheiro acontece no Rio de Janeiro faz uns 412 anos, mais ou menos. Do nada, a corregedoria resolveu descobrir que tinha alguns ali, né? MP do Rio e Corregedoria prenderam 18 PMs acusados de segurança do bicheiro Rogério de Andrade, que foram denunciados por organização criminosa. Os agentes buscavam cumprir 20 mandados de prisão, sendo 18 contra PMs e um contra um policial penal. Um mandado de prisão também estava sendo cumprido contra um suspeito que não é policial. E aí, muita gente especulando se isso pode ter a ver, né, com Marielle, com o escritório do crime. É muito cedo para a gente saber ainda, né, gente? Pode ser uma coisa muito pontual. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, vamos esperar para ver o que acontece, né? Mas eu achei bem curioso, assim. Alguma coisa se rompeu, né? Alguns corações foram magoados aí. E a gente vai tentar entender. Gente, ontem o programa está indo para o final, tem mais algumas notícias aqui, mas ontem teve uma polêmica super interessante. Vocês lembram da história dos móveis do Alvorada? Quando o Lula chegou lá, tinha uma história que vários móveis do Alvorada tinham sumido. 240 e poucos móveis e tal. E aí teve que recomprar muita coisa e tal, não sei o quê. Isso gerou matéria, o Lula falou sobre isso, a Janja fez lá um tour, né, meio casa-cor lá no Planalto, mostrando e tal. Mostrando as coisas tudo quebradas, os negócios sujos e tal. O governo que entrou, o governo Lula, tinha a informação de que tinha sumido móveis por conta de um relatório que tinha sido produzido. Esse relatório tinha sido produzido pela gestão de patrimônio, né? Deixa eu ver se tem o nome da gestão de patrimônio bonitinho aqui. Eram 261 bens desaparecidos, e depois foi feito um novo levantamento, esse número foi reduzido, levantamento da Comissão de Inventário Anual, feito no Palácio do Alvorada. Esse levantamento foi feito em 2022, governo Bolsonaro. O Lula, quando chegou lá, ele recebeu o levantamento do inventário oficial do governo do Estado brasileiro, que tinha sido feito pelas mãos do governo Bolsonaro. E estava lá, falta 261 móveis. E aí gerou um alarde, claro. E assim, até... Eu acho essa polêmica engraçada, tá, gente? Porque essa polêmica não vai fazer nem subir nem descer o PIB do Brasil, mas eu tenho que falar nela porque eu acho ela de fato curiosa. A maneira como ela se dá, né? Porque ontem na capa do UOL tinha 42 artigos sobre esse negócio. Eu comecei a ler, eu pensei, meu Deus do céu, vai cair o PIB. E aí depois saiu uma nota da Secom que mostra que a história não é bem como era, porque inicialmente a história foi dada do seguinte jeito. Apareceu os móveis, então o casal Lula mentiu, né? Tem que pedir desculpa para o Bolsonaro e para a Michelle. Isso foi publicado ontem, tá? Lula e Janja precisam pedir desculpas para o Bolsonaro e para a Michelle porque mentiram, né? Ou porque não tinham visto onde estavam os móveis, porque os móveis foram encontrados. Aí, logo depois, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação lá da presidência, publicou uma nota bem esclarecedora, aliás, não precisa ler a nota inteira, só ler o primeiro parágrafo, tá bom, dizendo o seguinte: nós fomos informados pelo Estado brasileiro, em um relatório que foi produzido pelo governo Bolsonaro, que faltavam 261 móveis. Então, não é que o Lula e a Janja chegaram lá e começaram a contar e faltar aqui a última vez que eu morei, Janja, tinha uma cadeira.
Janja, da última vez que eu morei aqui, lá em 2010, tinha um sofá, tá? Então não foi feito assim. O governo chegou a receber um relatório do Estado brasileiro dizendo que faltavam móveis. Agora descobriu-se que esses móveis estavam intocados aí nos porões, sei lá onde estavam, nos armários, sei lá onde estava esse negócio, né? Então essa foi a grande polêmica de ontem. Ela talvez dure mais umas 4 horas, então eu quis trazer aqui, porque é curioso como a gente engaja às vezes com umas coisas que é inacreditável, né? Claro, o bolsonarismo vai usar isso nas redes sociais, gente, claro, mas vocês imaginem se o governo tem que responder tudo que é coisa. Vira uma conversa de maluco, né? E fica uma coisa também reativa. Não é o que todo mundo quer, que o governo faça uma comunicação propositiva, que consiga pautar a discussão. Bom, então não sei se o caso é ficar o tempo todo correndo atrás do rabo do que acontece em relação a isso. Foi um erro do negócio de patrimônio lá, né? Levantamento da comissão de inventário anual. Pode ter sido um erro proposital do governo Bolsonaro? Eu até nem duvido. Mas acho que não, gente. Acho que assim, quando você chegou lá no Palácio, você recebeu um relatório dizendo que faltava 261 bens citados. Não são só móveis, né? São bens, pode ser, sei lá, um vaso, sei lá o que, qualquer coisa. Um negócio para servir sopa, sei lá o que tem lá no Palácio. Daí você pensa assim, bom, eu tenho um relatório, que é um relatório oficial do Estado brasileiro. Isso se refere à família Bolsonaro, que aí, claro que a Janja e o Lula não falariam isso, mas a gente pode pensar assim, que é uma gente meio maluca, né? É uns porcalhão, é aquela coisa toda, né? A família Trapo, né? Então faz todo sentido, sei lá o que fizeram com esse negócio, gente. Jogaram no Lago Paranoá, sei lá, deixaram o Carluxo ficar pulando em cima do colchão de mola até estragar. Sei lá o que fizeram, gente. Derrubou leite condensado no sofá e jogou o sofá lá no tempo, e choveu e ficou podre e pediu para tacar fogo. Natural que se pense assim, né? Afinal de contas, a gente está falando da família que a gente está falando. Mas agora, aparentemente, os móveis apareceram. E aí o governo se defende falando, claro, quem não sabia onde estavam era a gestão anterior. Isso aqui está documentado, tá? Isso aqui não é uma opinião do, sei lá, do Pimenta. Isso aqui está documentado, documento oficial do Estado brasileiro. Até ontem tinha que pedir desculpas. Não, tem que pedir desculpas, tal, não sei o quê. O governo Lula divulga 2 notas em 4 horas e culpa a gestão Bolsonaro por não ter encontrado móveis. Essa manchete aqui é muito ruim. Muito ruim. É péssima. Essa manchete é péssimo jornalismo, viu, editor do Estadão? Lamento quem escolheu, mas é muito ruim. Porque, assim, não é culpa. A gente não está na igreja aqui, gente. Porque parece aqui que o governo está apavorado, né? Divulgou 2 notas em 4 horas e culpou o Bolsonaro. Parece que o governo está apavorado. A manchete, na verdade, é outra. Sumiço de imóveis durante a gestão Bolsonaro foi registrado em documento oficial. Estava registrado em documento oficial da gestão Bolsonaro, 2022. Tá bom? Agora, claro, né? A Michelle vai acionar o juiz, não sei o que, tá. Pronto, tá bom, gente? Essa foi a grande polêmica da noite de ontem. Talvez ela chegue até o meio-dia de hoje. Vamos ver se ela tem essa força. Vamos lá para a revista Fórum. Se Dallagnol for candidato a prefeito de Curitiba, será novamente impugnado e cassado. O Deltan tá aí tentando botar as asinhas de fora, né, para tentar ser candidato, mas não tá claro ainda, né, se ele pode ser autorizado a concorrer e se pode assumir depois também. Olha, uma notícia muito boa aqui, os 23 do Rio de Janeiro, que participaram das jornadas de junho de 2013, finalmente foram absolvidos. As 23 pessoas no Rio de Janeiro, como ficaram conhecidos os militantes anarquistas e maoístas vinculados à Frente Independente Popular, que organizaram protestos e ocupações na capital fluminense em junho de 2013, finalmente foram absolvidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Após enfrentarem um processo repleto de arbitrariedades e ilegalidades, eles chegaram a ser condenados a apenas de 7 anos de prisão em 2018, mas agora podem comemorar. A informação foi confirmada por Camila Jordan, filósofa e professora da UERJ, uma das processadas. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o nosso Cacai, defendeu 3 dos 23 do Rio de Janeiro e, em nota divulgada nas redes sociais do seu escritório, comentou o episódio. Disse lá o Cacai: a investigação foi repleta de ilegalidades, algumas das quais
como a participação de agente infiltrado sem autorização judicial. Na época, teve um agente infiltrado da ABIN nessas manifestações, sem autorização judicial, e as prisões preventivas foram sem fundamento, foram posteriormente reconhecidas como poder judiciário, pelo Poder Judiciário, disse o Cacai. Ainda assim, desconsiderando-se a absoluta ausência de provas de qualquer atividade ilícita, e não obstante o pedido de absolução do Ministério Público em relação a alguns acusados, todos os denunciados foram condenados em uma sentença teratológica. Teratológica é as palavras que o Cacai usa aí, essa turma dele aí do direito, para falar que é uma coisa maluca, né? É uma sentença maluca. Posteriormente a essa decisão, nós fomos convidados a fazer a defesa de Felipe Proença, Felipe Fraibe e Pedro Guilherme Mascarenhas, os quais foram indevidamente condenados, e recorremos e agora estão finalmente soltos. Muito bem. Boa notícia para o dia de hoje. Vamos lá para o final do programa. Câmara aprova projeto de lei que estabelece mudança do novo ensino médio. Isso aqui é importantíssimo, gente. Está publicado lá no DCM. Que não dá tempo de falar no programa de hoje, tá? É preciso falar mais sobre isso, e eu vou tentar fazer o programa de amanhã um pouco também sobre o novo ensino médio. Vamos tentar entender o que muda, quais foram as polêmicas. Isso aqui foi repleto de... Isso aqui foi uma guerra. Isso aqui foi uma guerra, tá? Então, agora aprovou-se o projeto de lei que estabelece as mudanças. Lá no DCM, o Diário do Centro do Mundo, vocês podem ler uma matéria que foi publicada hoje que explica muita coisa ali, mas a gente vai debater isso no ICL aí nos próximos dias também, porque é um assunto super importante também. E uma notícia final aqui, que eu espero que, se isso acontecer, olha, vai ser a coisa mais linda do mundo. Eu nem sei se tem chance de acontecer, mas se acontecer seria uma lindeza. Ontem, o Renato Freitas deu uma entrevista na TV DCM e falou que, se o Sérgio Moro for cassado, ele, Renato Freitas, vai concorrer à vaga do Senado deixada pelo Sérgio Moro. Vocês imaginem se isso acontecer, gente. O roteirista do Brasil, né? Ele é muito doido, né? O Renato Freitas falou que quer concorrer ao cargo para confrontar os hipócritas e que usam suas esposas para defender seus interesses, se referindo ao fato de Rosângela Moro ter transferido o domicílio eleitoral para o Paraná. Essa vaga vai ficar livre e, a princípio, ela é uma vaga que vai ser ocupada pela extrema-direita, pelas pesquisas que a gente já tem por aí, né? Fala-se muito na Michelle Bolsonaro, que aparentemente não quer. Como diz um cara que conhece bem ali os meandros, né, em volta da Michelle, a Michelle Bolsonaro, na verdade, ela não quer nada. É o que se fala da Michelle Bolsonaro. A Rosângela Moro, transferir domicílio para pegar ali, tentar pegar a vaga do marido. Então seria sensacional. Renato, meu amigo querido, por favor, faça um favor à nação brasileira. Eu acho que você tem condição de ganhar, inclusive, apesar de ser muito difícil, tá? É muito difícil, Renato. A gente tem que nutrir a esperança, mas tem que ter o pé no chão. Você sabe muito bem disso, sabe melhor do que eu, aliás, muito melhor. Mas só o fato de você encarar essa campanha já seria fenomenal, cara. Fenomenal. Seria uma plataforma de microfone para o Renato, essa campanha, né? Claro, não pode deixar de lado o mandato parlamentar, tem que cuidar da casinha lá, né, Renato? Você é um cara que tá ligado na coisa, porque os caras estão sempre de olho em você, se você escorregar, eles empurram, você sabe disso. Então, se for entrar nessa, fica ligado no mandato, vai lá bater ponto direitinho, como você sempre faz, cuida da sua casa de acolhimento de moradores em situação de rua, continua, vai ter que se desdobrar, meu camarada. Mas que ia ser uma lindeza, hein? A entrevista tá lá no DCM TV, para quem quiser assistir, tá no YouTube também. Renato Freitas concorrendo a senador do Paraná na vaga do Sérgio Moro, seria assim, ó, para o ano, seria uma das melhores notícias do ano. Então, eu vou torcer para que o Renato tenha falado sério. Se ele falou isso aqui só para provocar o Moro, tá valendo também, viu, Renato? Tá tudo certo. Agora, se acontecer, meu camarada, vai ser muito legal de acompanhar isso, mesmo que não consiga a vaga. Mesmo que, porque não é fácil. Essa vaga é uma vaga destinada à extrema-direita pela questão das pesquisas mesmo, tá, gente? Mas o Renato concorreu. Quem viu o documentário dele aqui no ICL, quem é assinante do ICL, já sabe, a nossa comunidade já assistiu. O Renato concorreu nas suas primeiras campanhas sem nenhuma perspectiva. Nem o partido achava que ele ia ser eleito. Nem o partido achava que ele ia ser eleito.
E tá aí o Renatão, né? Então vai que, né, Renatão? Vai que tem mais uma aí. Tá bom, galera? Quinta-feira, 21 de março, 7h59 da manhã. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho eu tô lá também com os colegas, tá bom? Vou só tomar uma aguinha aqui e já tô de volta. Muito obrigado. Amanhã de manhã a gente volta com o Desperta ICL, 7 horas da manhã. Um beijo, tchau. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais. Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Isso que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão.